Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Risônio de Araújo, de Língua Portuguesa, e é um prazer enorme estar mais um dia com vocês. Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula? Temos a aula 32, objeto de conhecimento, inferências textuais, intencionalidade discursiva e identificação dos recursos argumentativos, sustentação, refutação, contra-argumentação e negociação. Conhecimento dos mecanismos linguísticos de articulação de ideias, blocos de composição, coerência e coesão textual. Detalhamento, leitura e análise de textos argumentativos na percepção dos tipos de argumentos utilizados e seus objetivos, na utilização de mecanismos linguísticos para articulação de ideias por meio de vocábulos ou locuções por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, advérbios que indicam lugar, artigos, permuta de palavras ou enunciados por sinônimos, antônimos, hipônimos, hiperônimos no uso correto do encadeamento textual nas diversas linguagens artísticas, corporais e verbais, no exercício da autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. É isso aí, então vamos começar a nossa aula. Então, meus queridos, nós iremos conversar hoje sobre inferências textuais. Então, o que é uma inferência, né? Inferência está na nossa mente, né? Todos os dias. Então, nós fazemos inferências ao longo dos nossos dias, no nosso trabalho, na nossa casa. Neste ambiente que eu estou, nós podemos fazer inferências sobre algumas pistas que estão aqui? Por exemplo, o que é que vocês notam neste ambiente? O que é que eu posso enxergar? Quais são os elementos que eu posso pensar que aconteceu algo aqui? Então, as pistas são essas pegadas, né? Então, quando eu chego na minha casa e verifico que tem pegadas, o que é que eu vou pensar? Daria um conto? O que é que vocês acham? Um conto policial? De repente, o que vocês poderiam criar através dessas pegadas aqui? O que é que vocês iriam pensar? O que foi que aconteceu? Primeiro, a primeira ideia que vem é que estava chovendo, né? Porque se tivesse tudo seco, não estaria essas pegadas. Então, eu posso inferir, eu posso pensar sobre isso, que choveu? Posso, né? Por conta das pistas que estão aqui. Outra inferência que eu posso fazer: entrou alguém na minha casa sem ser chamado? Eu posso, né, construir a minha narrativa dizendo que alguém entrou, né, sem ser convidado neste local. Por que eu posso deduzir que entrou alguém aqui sem ser convidado? Porque, claro, quando você é convidado, né, você não vai fazer uma sujeira dessa, né? Então, veja que está tudo muito sujo aqui. Né? O nosso convidado não vai fazer isso com a gente. Então, alguém que entrou e não quis ser notado, mas deixou, né, pistas para que depois nós pudéssemos seguir, né? Então, essas pistas, né, nós podemos deduzir muitas coisas, né? Que nós poderemos escrever um conto e criar N coisas em cima somente dessa inferência, né, dessas pistas que nós encontramos neste lugar. Então, é sobre isto que nós iremos fazer, mas dentro dos nossos textos. Então, vamos ver o que é uma inferência. A inferência significa deduzir, chegar a uma conclusão por meio do raciocínio. Então, não precisa estar tudo escrito,
tudo é explícito para eu deduzir, né? Ou fazer inferência sobre algo. E inferir, né, que tem tudo a ver com a inferência, significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, a fim de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Então, nós vamos raciocinar, né, em cima das informações que estão explícitas, para que tenhamos conclusões, né, para que nós, né, chegue a uma conclusão, né, do que realmente está acontecendo. Então, eu posso ter algumas informações e posso depois tirar minhas conclusões em cima dessas informações. Por exemplo, se eu estou dentro de uma sala, alguém chega, né, com um guarda-chuva, o que é que eu vou pensar? Né? Ele chega com guarda-chuva, eu noto que tem alguns pinguinhos, assim, e eu vou deduzir. O que é que eu posso pensar? Que está chovendo lá fora. Eu não vi a chuva cair, mas eu posso pensar somente pelas informações, né, que eu vejo. As informações explícitas são poucas, mas eu posso, através dessas informações, que eu tenho um contato ali de imediato, né, pensar, sugerir outras informações novas, através da que já existe. Então, a gente vai agora observar um quadro, tá? Vejam aí junto comigo, o objeto que vai ser analisado. Vamos ver aqui o objeto analisado. O que é que você pode, dentro da imagem, deduzir? Né? Você vê aqui que tem uma luzinha aqui, que significa que teve uma boa ideia. Temos essa informação aqui, né, que nós chamamos de linguagem não verbal, que é só o desenho. Temos aqui um post-it escrito entrevista 15/4. Então, ele colocou um lembrete aí para não esquecer. Vimos também que ele tem uma prova 12/4. E a gente vê que na mesa, sobre a mesa, tem alguns livros. Então, o que é o fato? O fato é aquilo que nós olhamos e está bem claro. Qual é esse fato? Que o jovem está estudando. Isso aí é claro, né? A gente vê ele aí, a gente sabe que ele está estudando. Agora, a inferência, a dedução ou a conclusão que eu posso chegar através dos elementos aqui. Primeiro que eu vi que é uma entrevista. Aí já se percebe, com essa informação, que ele não está estudando para uma prova na sala de aula normal. Vamos dizer que ele está estudando o sexto ano, perdão, a primeira série do ensino médio, né? Porque tem uma entrevista, já é diferente. O que é que nós podemos deduzir? Ele deve, né, eu estou vendo que já tem um lembrete dizendo da entrevista e tem uma prova. Aí eu logo penso, ele deve fazer um processo seletivo para emprego, né? Porque eu sei que o emprego ele vai exigir uma entrevista. Então, através desses elementos aqui, né, do lembrete que ele colocou, eu vi o garoto estudando, o jovem estudando, eu vi que tem os livros, eu vi que tem o lembrete e vi que tem também, né, o lembrete sobre a entrevista e sobre a prova. Então, eu já posso inferir, deduzir, tirar minhas conclusões, né, através desses elementos que eu já tenho. A moça aqui, a gente vê que ela tem uma mochila, né, com alguns livros, caderno, e a postura dela. Você olha, nota que a moça está curvada, né? Ela está curvada. Nessa postura aí, a gente nota, quando a pessoa está assim, a gente nota que a pessoa está triste, né? Eu nunca vi uma pessoa alegre com essa postura.
Então, se a moça está curvada, alguma coisa aconteceu. O que será que aconteceu? O que é que eu posso inferir? O que é que eu posso deduzir do que está acontecendo com ela? Eu posso achar que ela tirou notas baixas, não posso deduzir? Porque ela está com a mochila ali, está com material. A gente pode achar que ela acabou de sair da sala de aula. Será que ela tirou uma nota baixíssima e ela está triste, está chorando por conta disso? Eu posso fazer isso. Eu posso pensar que ela está passando por algum problema, né? Pode ter sido na sala de aula, ela sofreu um bullying. Posso também deduzir. E posso também deduzir que ela estava lá quando recebeu uma mensagem do namorado terminando com ela, né? Então, tudo isso, quando a gente vê uma situação dessa, a gente pensa mil e uma coisa, né? Então, isso é deduzir, é tirar conclusões das entrelinhas, né? Tirar conclusões que não estão explícitas aí no texto. E essas inferências é bem individual, é de cada um. Ninguém não vai pensar a mesma coisa. Eu posso passar, né? Observar essas duas situações e achar uma coisa e o meu colega passar lá e achar outra. Então, eu tirei conclusões diferentes do meu colega. Então, ler nas entrelinhas, veja só, ler nas entrelinhas e compreender as ideias de um texto em sua totalidade é necessário. Conhecimento prévio, contexto semântico, contexto linguístico, contexto não linguístico e conhecer a organização textual. Então, o que é que vai acontecer? O que é que eu preciso para ler nas entrelinhas, para eu tirar essas conclusões? O que é que eu vou precisar? Conhecimento prévio. Então, é conhecer, né? São meus conhecimentos anteriores do que eu já vivenciei, das minhas experiências. Isso aí vai me ajudar. É porque eu não vou deduzir algo que eu não conheça. Como é que eu vou dizer, olha, tem um instrumento de pesca ali, eu vou deduzir que aqueles rapazes ali vão pescar. Se eu não tiver conhecimento dos instrumentos de pesca, eu não vou deduzir, né? Por isso que é importante você ter esses conhecimentos prévios da situação, do contexto de modo geral. Contexto semântico é você saber o sentido, o significado das palavras no texto como um todo. Você não entender somente o significado daquela palavra ali isolada, mas você entender, que você sabe que as palavras, né, elas mudam o sentido dependendo do contexto. Então, você compreender o sentido daquela palavra, mas envolvendo todo o contexto, todo o texto, né? E você vai tirar as suas conclusões. O contexto linguístico é você compreender, né, as palavras que fazem parte da classe gramatical, por exemplo, que é um artigo, um adjetivo, um substantivo e assim por diante. O contexto também não linguístico. É interessante você conhecer, né, o contexto não linguístico, são aqueles elementos que nós chamamos de linguagem não verbal, que nós vimos lá na luzinha, lá que é boa ideia, significa isso. Então é importante, né, a gente saber. Então, os quadros, né, as imagens, até as cores passam informação. Então, é interessante conhecermos o contexto não linguístico, conhecer a organização textual. Quando você conhece a organização do seu texto, você ali vai tirar muitas informações, né? O que ele vai apresentar, como ele se forma, como está estruturado o texto, né? O título, subtítulo, tudo isso faz parte quando você vai ler nas entrelinhas, como a gente fala, buscar informações que não estão lá, claro, lá no texto. Então, vamos
continuar falando das nossas inferências. Então, vamos ler um texto e você vai verificar tudo que eu já falei até agora dentro desse texto. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Olha como é interessante. Só o título, né, já diz muita coisa. Todo ponto de vista, o meu olhar, né, é a vista de um ponto. Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem, e interpreta a partir de onde os pés pisam. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Interpretar, né, é ver a situação, é individual. O meu olhar para um texto não é igual do olhar da minha colega, né? E interpretar a partir de onde os pés pisam é o que você conhece, né? A sua experiência, a sua vivência, isso vai ajudar muito em uma interpretação. Eu não posso interpretar algo que eu desconheça, né? Então, se o meu pé pisou naquele terreno, eu vou conhecer aquele terreno, né? Então, todo ponto de vista é um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é sua visão de mundo. Ele tem visão de mundo? Ele conhece as coisas ao seu redor? Ele conhece o seu contexto? Né? O seu contexto, se eu moro em determinado bairro, eu conheço tudo o que acontece ali no bairro, né? Isso é um contexto. Assim como o texto, né, o contexto, todo texto, tudo que acontece dentro desse texto. Isso faz da leitura sempre uma releitura. Vamos passar. A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer, como alguém vive, com quem convive, que experiência tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Então, isso é um conjunto de coisas, né, que depende da sua interpretação, do seu conhecimento, do que você busca, dos seus desejos, dos seus anseios, tudo isso faz parte, né, do seu bloco de interpretação. Então, dentro de tudo isso, né, dessa interpretação, dessas inferências, de você conhecer o ambiente, o contexto onde vivem, a partir disso, quando você vai ler um texto ou vai escrever um texto, você busca, né, ver quais são as intenções, né, de quem escreveu, ou quais são as intenções de quem vai ler. Então, vamos ver o que é intencionalidade discursiva. Então, a gente pode observar, né, primeiro, uma tirinha para a gente identificar essa intencionalidade discursiva das personagens. Então, vamos ver o primeiro. Vocês observem que tem aqui um casal, né? A gente vai deduzir, né? Vamos deduzir, vamos inferir que eles estão namorando, né? Não sei se ainda estão, mas um deles está querendo, né? Um deles aí está com muita vontade. E o rapaz diz assim: fala uma palavra que te faz feliz. Porque, pelo que eu soube dessa personagem aí, desse rapaz, ele gosta muito de produzir poemas. Então, acho que ele vai querer, né, produzir um poema para ela, a partir da palavra que ela vai falar para ele. Ele espera que ela diga uma palavra, né, sobre amor, sobre paixão, mas vamos ver se isso vai acontecer. Aí ele pede, fala uma palavra que te faz feliz, ele acha que está perto dele e tal. Aí ela diz comprar. Mulher, né, já viu. Aí será que ele vai, né? Ele não se animou.
Era essa a intenção dele? Né, que ela dissesse essa palavra comprar, eu acho que ele queria outra, porque aqui ele diz o seguinte, outra palavra. Aí também ele ainda não encontra, né? Ela não fala a palavra que ele quer, minha gente. Uma palavra que faz feliz, ele estava esperando que ela dissesse namorar, amor, estar agarradinho, uma coisa assim. Aí ela diz comer. Aí acabou, né? Então ela não falou, veja que ele está só pensando. E observe como a linguagem não verbal é importante. Veja que o balão, ele é um balão nuvem, que nós chamamos essas bolinhas aí, apontando para o personagem, então está dizendo que ele está pensando. Ele não falou para ela, mas ele só pensou. Ela não falou a palavra que eu queria para criar o poema. Então, ele estava querendo uma palavra, né, que tivesse um tema de amor, de paixão. Então, não falou. Então, o poema não saiu. Então, a intenção dele era uma, né, de querer se aproximar mais através desse poema de amor, quem sabe, né? Mas ela não correspondeu. Então, né, a gente já percebeu que isso aí não foi adiante, né? Acho que já acabou por aí mesmo. Então, o que é isso? Esse discurso. Todos nós temos uma intenção quando vamos falar, né? Ninguém fala só por falar. Todo discurso tem uma ideologia por trás, tem um objetivo. Então, vamos ver o que é discurso. É um processo comunicativo capaz de construir sentido. Além dos enunciados, envolve também os elementos do contexto, que são os interlocutores, que imagem um tem do outro, em que momento e lugar ocorre a interação, com que finalidade. Vocês observaram que lá na tirinha, né, o lugar estava propício mesmo para falar de amor, né, a lua, as estrelas. Então, estava muito bacana para se criar o poema, que não foi possível. Intencionalidade discursiva. O discurso é o processo comunicativo. Intencionalidade discursiva, a intenção do discurso. São as intenções implícitas, exigentes no discurso. Então, essas intenções, né, ela é implícita porque ela, às vezes, não fica muito clara, né, gente? Como nós já falamos, a gente tem que sempre, né, buscar, deduzir, né, para podermos ter um texto completo, com informações completas. Então, a gente vai também para outro texto, que ao olhar esse texto, eu tenho certeza que você já vai ter conhecimento. Então, você, quando, né, olhar para esse texto, você já vai deduzir do que se trata, pela estrutura desse texto. Não é uma receita. Quem não conhece um texto, que é quando fala-se numa receita, ele tem uma estrutura, né, que é um título, né, os ingredientes, como vocês vão poder ver aqui na receita do bolo de cenoura, né? A gente está bem claro aí que esse texto, né, já é uma receita, porque você já tem conhecimento da estrutura desse texto. Né? Você olha, já vê que é um texto simples, né? Porque tem o título, receita de bolo de cenoura. Ele é construído em 3 partes. Ele vem o título, os ingredientes e o modo de preparo. Então, está bem claro que quando você se depara com texto igual a este, que não é nossa intenção aqui ler, né, saber fazer esse bolo, né, ler os ingredientes, nem ler, a gente quer apresentar, né, a estrutura, como ele se forma, se referindo a texto, né? E podemos inferir o que vem,
né? O que é que quer, quais são as intenções de quem escreve uma receita, é nos ensinar, né? Orientar. Então, esse é um texto que com certeza não vai ter dúvida nenhuma para muita gente, porque a gente já conhece esse texto, então vai ser muito fácil da gente deduzir, né, inferir coisas, informações sobre ele. É isso? Então vamos seguindo para o nosso próximo texto. Então, ainda sobre a receita, né, que além da sua estrutura composicional, possui uma temática específica e uma intencionalidade subjacente, que não está lá, mas nós sabemos, né, que a intenção é ensinar a orientar, como eu já falei. Ao conhecer esses elementos, é mais fácil compreender o texto, podendo antecipar diversas informações, né? Foi o que eu falei para vocês, né, que quando ele aparece, a gente já sabe, é uma receita. Por quê? Pela estrutura dele, né? Então, agora a gente vai para um texto também muito interessante. A gente vai fazer nossas inferências. Tem algumas informações que não estão aí, mas vamos compreender. Vamos lá, que o nome do texto é Fora de Si. Então, o texto Fora de Si diz: eu fico louco. Olha, prestem bastante atenção se vocês vão deduzir alguma coisa desse texto, tá? Então, vamos lá. Eu fico louco. Eu fico fora de si. Eu fico assim. Eu fico fora de mim. Eu fico um pouco, depois eu saio daqui. Eu vai embora. Eu fico fora de si. Eu fico oco, eu fico bem assim, eu fico sem ninguém em mim. E aí, o que foi que vocês deduziram desse texto? Deu para pegar alguma coisa? Inferir alguma informação dele? Então, gente, olha só. Esse texto, né, no primeiro verso, eu fico louco, já dá para a gente ter algumas informações. Então, aqui fala do nível de loucura do eu poético. Veja que quanto mais vai se agravando a loucura, né, vai mexendo também na parte linguística do texto. Né? Então, veja só, eu fico louco. Até aqui, sim, ele já deu essa informação, né? Fora de si, já dá um indício de que é alguém que tem alguma perturbação. Aí ele diz, eu fico fora de si. Veja que a linguagem aqui já deu uma mudada. A gente já viu que já mexeu também, né, com as ideias do texto, principalmente na parte da sintaxe, da concordância. Eu fico assim. Olha só, eu fico louco aqui. Tudo bem, fico e louco, né? Eu fico fora de si, como poderia ser? Dá para entender que a pessoa não está muito bem, não fez essa concordância, porque eu fico fora de mim, porque eu estou falando de primeira pessoa. Eu fica assim. Deu para saber que o eu lírico é um homem, né? Lá no início. Então, ele não pode dizer eu fica. Eu fico, né? Eu fico fora de mim. Do mesmo jeito, eu fico fora de mim. Eu fico um pouco. Depois eu saio daqui. Eu vai embora. Eu vai, né? Ao invés de eu vou embora. Eu fico fora de si. Novamente, eu fico oco. Não penso, não tenho mais condições de pensar. Eu fico bem assim, eu fico sem ninguém em mim, não sou eu mais. Então, é isso aí, deu para notar, né? Que o eu lírico não está legal. É isso aí para vocês perceberem que a gente deve fazer muitas inferências, a gente não deve ler só aquelas informações que estão na superfície do texto. Nós precisamos fazer
a leitura, né, fazendo as inferências, deduzindo, buscando, né, colocando nosso conhecimento de mundo junto com a nossa leitura. Então é isso, na aula de hoje nós vimos, né, textos sobre, inferências de textos, né, e vimos o que é um discurso, uma intencionalidade discursiva. Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.